No dia 3 de março de 2026, o eclipse lunar em Virgem revela sobre sua luz algo que já não pode mais ser ignorado. Algo precisa ser ajustado, algo precisa ser colocado no lugar. Hoje eu explico como esse eclipse lunar em Virgem se manifesta na sua vida através do seu ascendente e em qual área da sua vida a realidade pede ajustes. Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Shirley Herrera, sou astróloga e numeróloga cabalística. E se você acabou de chegar, conheça o canal. No dia 3 de março, às 8 horas e 34 minutos, acontece o eclipse lunar, numa lua de sangue no grau 12 e 51 minutos, no signo de Virgem. Por ser um eclipse lunar, ele acontece na fase da lua cheia, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua fazendo uma oposição. Esse eclipse lunar é o quinto de uma série de eclipses que vem ocorrendo no eixo Virgem e Peixes, tendo iniciado o primeiro em setembro de 2024. O penúltimo será no signo de Peixes em agosto de 2026 e o último, fechando o ciclo, será no signo de Virgem em fevereiro de 2027. É uma série com muitos eclipses lunares, sendo 6 eclipses lunares e 1 eclipse solar, o que não é comum. O eixo Virgem-Peixes, que confronta controle e entrega, método e dissolução. De um lado, Virgem sobre a regência de Mercúrio, representa a mente analítica que organiza, classifica e busca precisão. E a consciência que observa os detalhes, confia nos dados, estrutura processos e transforma o caos em algo funcional. Aqui, a realidade precisa ser compreendida, medida e aperfeiçoada. Do outro lado, Peixes, tradicionalmente regido por Júpiter e na astrologia moderna por Netuno, expande a percepção para além do tangível. É o território da fé, da imaginação e do invisível. Em vez de controlar, Peixes dissolve. Em vez de explicar, ele sente. Ele nos convida a confiar no fluxo, a criar e a sonhar e a mergulhar nas dimensões sutis da existência. Como estamos falando de uma culminação que teve início no último eclipse solar em Virgem, que aconteceu no dia 21 de setembro de 2025, no grau 29, onde foi plantado uma semente e agora temos um resultado. Este grau foi considerado um ponto crítico da transição e de grande intensidade energética, porque estava num grau anarético. Foi um ponto de crise energética e transição onde o planeta e o ângulo envolvido explorou o potencial do signo e estava pronto para a próxima etapa, podendo se sentir preso entre dois mundos, ou seja, preso entre a casa que ele estava terminando, o ciclo, e a casa para onde ele poderia estar indo. Agora o eclipse lunar em Virgem vai te colocar em confronto sobre o que você idealizou, planejou executar desde setembro de 2025 versus o que está funcionando ou não está funcionando agora. E onde o eclipse tem visibilidade é onde esses lugares sofrem um maior impacto, maior foco, mas não deixa de ter impactos menores em outros lugares. E onde este eclipse será visto? O eclipse completo será visível em partes mais a leste da Ásia, leste da Austrália, Nova Zelândia, Pacífico e em partes do oeste da América do Norte e parcialmente no Brasil. O mapa desse eclipse. Mercúrio, regente de Virgem, onde acontece o eclipse, está retrógrado em Peixes, em oposição ao seu próprio signo. Conjunto ao Sol pisciano, então tem algo ali que precisa ser revisto, analisado. Mas o que quer que seja revelado ainda não estará totalmente claro, pois está no campo das ideias em Peixes,
talvez o download do significado dessa revelação só venha depois. Só depois que você vai realmente entender a razão dessa revelação, porque ainda tem um trajeto todo que será revisitado por Mercúrio. Ele está refazendo o caminho como se algo tivesse ficado para trás, algo não esclarecido. É a mesma coisa quando você está lendo um livro. Em determinado momento você resolve ler um trecho anterior porque você perdeu algo, né, e que não ficou claro. E antes de continuar, você precisa recapitular esse algo perdido para entender o que foi que você perdeu. Aí você consegue seguir em frente com toda a informação necessária para se tomar uma decisão. Outro ponto é Júpiter também retrógrado no signo de Câncer, em sextil com essa lua do eclipse, trazendo uma oportunidade de cura e reconciliação entre passado e futuro, trazendo crescimento e apoio emocional. É um sinal de cooperação, uma ajuda. Quando você está totalmente ciente de algo, você tem certeza do que precisa ser feito. E é essa ajuda que Júpiter está trazendo aqui, um apoio. A lua eclipsada em Virgem não está apenas iluminando o campo da ordem, do método e da racionalidade. Ela está tensionando esse território. Mas calma lá. Em conjunção com o asteroide Lúcifer, o simbolismo se aprofunda. Lúcifer, etimologicamente falando, é o portador da luz. Carrega arquétipos de rebelião, propenso a questionar regras, independência e conhecimento. É como se essa luz desse portador de luz colocasse uma ênfase maior, como colocando assim: olha, esse ponto é muito importante. Veja e tenha certeza com clareza daquilo que você precisa entender. Não é sobre maldade, né? É sobre o que a luz que revela o que estava oculto. Como está conjunto a Lua em Virgem, ele mostra um detalhe importante, que é a chave para o entendimento final. Quando esta energia toca a Lua e rege emoções, memórias e reações instintivas, já que é um eclipse lunar, esse eclipse pode ativar questionamentos internos sobre perfeccionismo e autocobrança, o impulso de romper com rotinas e regras que aprisionam, revelações emocionais que mudam a forma como você sente a própria vida. Em Virgem, isso não se manifesta como uma rebeldia caótica, né? Mas como um rompimento estratégico. Porque a estratégia de Virgem é colocar cada coisa no seu devido lugar, inclusive pessoas. É a lucidez que demonstra o que está mal estruturado. É a consciência crítica que revela e percebe onde o excesso de controle ou perfeccionismo virou limitação. Esse eclipse pode funcionar como um ponto de iluminação prática. Algo é visto e, uma vez visto, não pode mais ser ignorado. Você fica ciente. A pergunta central é: onde a busca por ordem e perfeição está impedindo a sua evolução? Porque de repente você está querendo que determinadas situações na sua vida sejam perfeitas, mas você precisa entender que não se tem controle de tudo. Não se tem controle sobre o outro, sobre as emoções alheias, sobre situações que você não administra. A única coisa que você pode controlar é como você reage a cada situação, mas nunca como uma vítima, mas como um processo estratégico para se tomar uma nova direção. Agora eu vou falar do impacto desse eclipse a partir do seu ascendente, porque a casa onde ele vai cair é ali que se manifesta de forma direta e individual. Ascendente em Áries. Para quem tem ascendente em Áries, este eclipse acontece na casa 6, a casa do trabalho, da rotina, da saúde, da organização da vida prática. Algo no seu dia a dia começa a perder sentido. Você pode perceber que vinha sustentando um ritmo que já não corresponde
a sua nova consciência. O corpo pode sinalizar antes da mente admitir. Mercúrio retrógrado na sua casa 12 indica revisão interna profunda. Pensamentos inconscientes, medos, autossabotagens que ficam mais evidentes. Mensagens podem chegar em forma de sonhos. Você pode perceber que o maior desajuste não está fora, mas na forma como você está processando tudo internamente, revelando padrões inconscientes que sabotam o processo. Júpiter retrógrado na casa 4, no signo de Câncer, mostra que questões emocionais antigas influenciaram suas decisões práticas moldadas em padrões familiares. Lúcifer, o asteroide, conjunto à Lua eclipsada, pode trazer uma revelação sobre onde você confundiu disciplina com autocobrança excessiva. Ascendente em Touro. Para quem tem o ascendente em Touro, esse eclipse acontece na casa 5, a casa do amor, da criatividade e da expressão pessoal. Um romance, um projeto ou até mesmo a forma como você busca prazer passa por um filtro de realidade. Agora a lua cheia eclipsada mostra a verdade. Isso se sustenta na prática? É realizável? Você está feliz? Mercúrio retrógrado na casa 11 indica a revisão de amizades e planos futuros. Talvez você esteja percebendo que nem todos compartilham da mesma visão que você. Júpiter retrógrado na casa 3 amplia reflexões internas, conversas importantes que podem trazer clareza, mas não o momento da decisão. Porque ainda faltam informações que chegarão com o tempo e Urano está bem no seu signo e na hora certa você tomará a decisão necessária para situações que precisam dar um basta. Lúcifer revela aonde você está romantizando demais. Ascendente em Gêmeos. Para quem tem ascendente em Gêmeos, este eclipse acontece na casa 4, a casa das raízes e da base emocional. Há uma reorganização interna profunda. Pode ser mudança física, mas principalmente emocional. Você se doa demais para parecer que tudo esteja perfeito, mas você sabe que não está. Você achou que meses atrás as coisas estariam dando certo, mas também não está. Mercúrio retrógrado, seu regente, está na casa 10, trazendo revisão na carreira. Você pode estar repensando sua direção profissional, mas não é um momento adequado para tomadas de decisão. Há questões que precisam ser respondidas e detalhes que precisam ser compreendidos. Júpiter retrógrado na sua casa 2, no signo de Câncer, pede ajuste financeiro com mais maturidade. Mas isso tem que estar alinhado ao que você quer fazer na vida, pois carreira envolve família e vice-versa. Lúcifer, o asteroide, ilumina verdades familiares que estavam sendo evitadas, porque no final das contas você não aguenta muita pressão emocional, mas é hora de organizar a mente. Entender muito bem o agora para saber que caminho irá trilhar daqui em diante. Tenta resolver um assunto de cada vez, focando na solução. Ascendente em Câncer. Para quem tem o ascendente em Câncer, este eclipse acontece na casa 3, a casa da comunicação e das decisões práticas das pequenas viagens, irmãos e tios mais novos. Sua mente está mudando. A maneira como você se apega às situações está sendo alterada, modificada pela sua consciência nessa transformação. E você não pensa mais como antes. Conversas trazem revelações que podem ser a base para futuras tomadas de decisões, mas ainda não é o momento. Mercúrio retrógrado na sua casa 9 solicita revisão de crenças. Talvez você esteja desconstruindo uma visão do mundo e repensando como vê ele agora. Diferente, porém, mas ainda reavaliando tudo isso. Ainda está tentando absorver essas mudanças. É tudo muito novo para você, coisas que você talvez entre em conflito com a sua
com o seu antigo eu e agora você está se ajustando. Júpiter retrógrado na sua casa 1, no seu próprio signo, amplia sua consciência emocional. Crescimento interno significativo. Você muda emocionalmente, você muda a forma como você sente o mundo e isso é bom. Porque mudar de opinião é sinal de inteligência e você está conhecendo melhor essa sua nova fase. Lúcifer, o asteroide, traz uma revelação através da palavra. Quando algo é dito, mesmo que na primeira impressão não gostamos de ter que admitir que aquilo é uma verdade, cedo ou tarde, isso vem à nossa porta e cobra satisfação. Ascendente em Leão. Para quem tem ascendente em Leão, este eclipse acontece na casa 2, a casa dos valores e da segurança material. Há uma redefinição do que realmente tem valor para você. Pode envolver dinheiro, mas também autoestima. Algo que você deve se questionar sobre dinheiro, sobre esforço, sobre compensação. O que está compensando e o que não está compensando. O que você idealizou lá naquele eclipse solar que aconteceu no signo de Virgem, lá em setembro de 2025, está acontecendo como você gostaria? O que você precisa mudar? O que você deixou de fazer sobre tudo aquilo que você idealizou? Mercúrio retrógrado na casa 8 traz revisão de dependências emocionais ou de finanças em conjunto. Sobre sacrifícios em prol do outro, isso está compensando? O outro também está fazendo sacrifícios financeiros para um bem-estar em comum? Ou você está sozinho nessa? Talvez você já sabe a verdade. Júpiter retrógrado no signo de Câncer na casa 12 amplia a sensibilidade espiritual e intuição que podem trazer mais uma luz nisso tudo. É bom tomar consciência dessa sua sensibilidade e não negar o que vem acontecendo. Você tem mediunidade. Ainda mais com ascendente no elemento fogo e a casa 12 sendo no signo de Câncer, que é um elemento água. Você tem ajuda espiritual também dos seus antepassados aí. O asteroide Lúcifer ilumina onde o apego está escondendo insegurança emocional. Ascendente em Virgem. Para quem tem um ascendente em Virgem, este eclipse acontece na casa 1, na casa da sua identidade, da sua imagem pessoal. Esse eclipse é muito importante para você. É um ponto de redefinição pessoal. Você precisa questionar os sacrifícios, a doação e o esgotamento físico. Até que ponto tudo isso vale a pena? Qual o resultado até agora? Tudo tem limite. Então, assim, esse desgaste emocional, esse desgaste físico que vem acontecendo para tentar compensar os seus planos idealizados lá em setembro de 2025, isso compensa? Mercúrio, seu regente, está retrógrado na casa 7, lá no signo de Peixes. Traz revisão de relacionamentos, acordos, contratos. Se você for solteiro ou ficou solteiro, né, podendo envolver ex-marido, ex-esposa e até mesmo ex-patrão, porque a casa 7 fala de contratos, então pode ser o contrato do trabalho. Conversas importantes que podem agregar valor para decisões futuras, porque agora não é o momento, diante dessa retrogradação, de tomar nenhuma decisão. E diante dessas conversas que pode acontecer com qualquer pessoa, pode trazer algo aí, uma luz que te ajude a entender lá na frente, quando você for tomar uma decisão, o que deve ser feito e como deve ser feito. Júpiter retrógrado em Câncer na sua casa 11 pede reavaliação de amizades e planos de como você quer expandir sua prosperidade. Porque a casa 11 ela fala de prosperidade, dos seus sonhos futuros, ela fala do dinheiro, daquilo que é fruto do seu trabalho e do seu status na casa 10. Você precisa olhar essas questões como um todo e não se prender apenas em detalhes, porque aí você está deixando escapar alguma coisa. É a partir do macro para o micro. Depois que você vê toda a situação, você pode olhar os detalhes com mais cuidado. E o asteroide Lúcifer conjunto à sua lua ilumina uma verdade sobre quem você realmente é. Ascendente em Libra.
Para quem tem ascendente em Libra, este eclipse acontece na casa 12, a casa do inconsciente, dos encerramentos, do espiritual, dos inimigos ocultos. É um período que revela padrões inconscientes que drenam sua energia, o modo como você trabalha o seu dia a dia e que levam a uma autossabotagem. Então você idealizou uma coisa, mas faz algo totalmente ao contrário e quer ter o resultado que esperava. Ou você faz sempre do mesmo jeito e quer ter um resultado diferente. Impossível. Isso não funciona assim. Mercúrio retrógrado na sua casa 6 indica revisão de rotina e saúde, que é justamente sobre os padrões inconscientes que podem estar prejudicando a saúde, desgastando o seu mental e a sua produtividade. Então você precisa analisar pontos que você precisa ajustar. Júpiter retrógrado em Câncer na casa 10 pede maturidade profissional e revisão sobre exatamente como você quer expandir a sua carreira e o que você precisa fazer para isso acontecer. Talvez todo o sacrifício que você vem fazendo não é o melhor caminho que você acha que vai chegar. Lúcifer, o asteroide, ilumina uma sombra interna que precisa ser reconhecida. Às vezes é preciso ajuda externa para identificar essa sombra, principalmente porque esse eclipse acontece lá na sua casa 12, né? E de repente talvez você tenha muita resistência para tentar reconhecer isso, porque fica difícil a gente enxergar aquilo que é negativo na gente mesmo. Então, aí essa ajuda externa vai te facilitar isso. Ascendente em Escorpião. Para quem tem ascendente em Escorpião, esse eclipse acontece na casa 11, a casa das amizades, projetos futuros, dos nossos sonhos, depois que nos afastamos da nossa vida pública. Pode haver afastamento de grupos e redefinição de metas. Agora você vê quem permanece e quem se dissolve. Quando você inicializou isso, seja um projeto, uma nova amizade, tudo parecia que iria dar certo. Mas eu acho que tem coisa aí que o eclipse vai mostrar para você que não está caminhando 100% como você esperava. Ou está, tem algo aí que está sendo revelado. Mercúrio retrógrado no signo de Peixes na casa 5 traz revisão sobre amores, filhos, prazeres. Nesse campo da sua vida, você deve entender melhor quais são as questões envolvidas. De repente, você está sendo cobrado para ter mais tempo com pessoas queridas, mas você não está conseguindo conciliar seus projetos com essas cobranças. Júpiter retrógrado na casa 9, no signo de Câncer, amplia questionamentos filosóficos sobre o que você acredita, o que segue, qual é a sua inspiração, e você precisará rever esses questionamentos. Acho que você até já está fazendo isso, mas é bom refinar esses pontos que ainda não estão totalmente alinhados com o que você busca. O asteroide Lúcifer revela quem realmente está alinhado com você. Ascendente em Sagitário. Para quem tem um ascendente em Sagitário, esse eclipse acontece na casa 10, a casa da carreira, da reputação, do status social. Mudanças profissionais podem acontecer. A sua dedicação começou alguns meses atrás, quando você idealizou algo nesta área em setembro de 2025. Mas agora o eclipse vai te mostrar algo que você precisa olhar com mais cuidado e analisar se o que você deseja vem caminhando para o que você quer ou não. Mas nenhuma atitude deve ser tomada agora. Mercúrio retrógrado na casa 4, no signo de Peixes, indica uma revisão familiar sobre valores familiares, questões sobre casa, onde morar, questões que afetam a sua carreira. E está faltando informações nessa dinâmica entre carreira e família que você precisa analisar, entender qual caminho tomar, mas decisões só lá em abril. Júpiter retrógrado na casa 8, no signo de Câncer, pede revisão sobre seus recursos financeiros compartilhados. Se isso tem a ver com compra ou venda de casa ou herança, precisa ser muito bem avaliado e pensado. Se for dependência emocional, é preciso colocar as cartas na mesa
e ter uma boa conversa com seus familiares. Decisões só quando passar essa retrogradação, porque do contrário o assunto vai voltar à tona e você terá que rever pontos que você não percebeu até agora. O asteroide Lúcifer traz exposição de algo no ambiente profissional que você não tinha notado. Ascendente em Capricórnio. Para quem tem ascendente em Capricórnio, este eclipse acontece na casa 9, na casa das crenças, filosofia de vida, expansão intelectual, viagens ao exterior. Agora que você confronta as suas próprias crenças, nem tudo é sobre dinheiro e razão. Existem coisas que vão além do material e se você está vendo este vídeo é porque você tem uma abertura para isso, mesmo que seja por curiosidade. E você precisa expandir a sua visão de mundo, algo que vai mexer com as suas verdades. Mercúrio retrógrado em Peixes na sua casa 3 pede revisão sobre a forma como você interage, como você aprende, como você fala com seus irmãos, tios, vizinhos. Conversas podem ser reveladoras e interessantes que vão fazer você descobrir coisas e repensar sobre a vida. Júpiter retrógrado em Câncer, na casa 7, traz revisão nos relacionamentos, nos contratos, nas questões jurídicas que podem trazer algum ganho futuro. De repente, a resposta está no seu relacionamento sobre essas questões de mundo. Você pode estar num relacionamento com uma pessoa que tem uma visão filosófica e intelectual bastante ampla. E justamente pode ser essa pessoa que te apoie sobre os seus pontos mais críticos. O asteroide Lúcifer ilumina uma crença que precisa ser quebrada para dar lugar a algo maior. Ascendente em Aquário. Para quem tem ascendente em Aquário, este eclipse acontece na casa 8, a casa das transformações, recursos compartilhados, medos, transformações profundas. Como o eclipse acontece nesta casa, pode ser um momento de crise financeira, de questões sobre doação, reciprocidade que merecem um olhar para tudo isso. Mercúrio, regente de Virgem, retrógrado na casa 2, traz revisão financeira, já que estamos falando do eixo casa 2, casa 8. Ambos falam de finanças, das suas finanças e das finanças do outro. O que não está equilibrado aqui? O que está acontecendo com o dinheiro? São pontos a serem revisados, mas decisões só quando passar essa retrogradação. Júpiter retrógrado na casa 6, no signo de Câncer, pede ajustes na rotina, na saúde. Se você tem um negócio próprio, não é hora de ampliar. É hora de rever processos, entender o que está funcionando e o que não está. Só depois poderá pensar em algo maior. O asteroide Lúcifer revela uma dependência emocional ou financeira. Ascendente em Peixes. Para quem tem ascendente em Peixes, este eclipse acontece na sua casa 7, a casa dos relacionamentos, dos contratos, das parcerias. Quando você idealizou um relacionamento, se for o seu caso, essa parceria, você se colocou à disposição e agora esse eclipse está te mostrando que algo não está sendo exatamente como você pensou que seria. Você se dedica, mas a pessoa não. Você se sacrifica, mas a pessoa não. Então, o que você espera dessa relação? Ou será o contrário? Ou será você que não está se doando? Ou será você que não está se dedicando? Mercúrio, regente de Virgem, retrógrado na sua casa 1, pede revisão sobre quem você está sendo em função do outro. O que você diz ser não é o mesmo que vem se apresentando. É hora de uma autoanálise, de uma introspecção e entender sobre si mesmo. Entender que em uma relação você existe sem precisar se perder no outro. E que relacionamentos precisam de equilíbrios entre o eu e o você. Júpiter retrógrado na casa 5 pede reflexões sobre relações afetivas, doação e expressão criativa. Aqui você tem apoio para expressar sua maneira de amar, de ampliar sua capacidade de dar amor. Porque a casa 5 é a nossa capacidade de dar amor. E a casa 4 é a nossa capacidade de receber.
Asteroide Lúcifer traz revelação sobre desequilíbrios nas relações. E lembrando que o eclipse revela, mas não é hora de tomar nenhuma decisão. Vamos aguardar a retrogradação de Júpiter e de Mercúrio passar. Aí sim, você estará totalmente ciente daquilo que você precisa entender para tomar uma decisão. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, porque toda essa informação chega para você de graça e não custa nada curtir. Até a próxima e muito obrigada por assistir.